Você já teve a sensação de que, por mais que se calasse, as pessoas simplesmente decidiram te condenar? Já se perguntou até onde vai a maldade de quem, sorrindo por fora, esconde uma faca nas mãos? Pois saiba, o silêncio que você manteve não foi fraqueza, foi sua maior arma. E se você acha que Deus estava em silêncio, prepare-se, porque você está prestes a descobrir que o tribunal do céu nunca fecha. E o veredito já foi dado. O que está prestes a acontecer vai deixar todo mundo de boca aberta. E eu te garanto, você vai entender hoje por que nunca se deve mexer com quem carrega um selo divino. Se esse vídeo já está mexendo com você, já deixa o like agora para fortalecer esse conteúdo. E se você ainda não faz parte, se inscreve no canal porque aqui você descobre segredos que o mundo espiritual tenta esconder. E olha, comenta aí o número 88, porque quem comenta esse número está declarando para o universo: eu faço parte dos escolhidos. E bora fortalecer essa corrente de fé, justiça e restauração. Imagine o seguinte cenário: um tribunal celestial, onde não existem advogados, não existem desculpas e nenhuma mentira escapa. O silêncio que você manteve por tanto tempo, aquele silêncio doloroso, sufocante, que parecia ser fraqueza, na verdade, era prova. Cada lágrima escondida, cada suspiro abafado, cada vez que você preferiu se calar ao invés de reagir, tudo isso estava sendo documentado, arquivado e transformado em evidência espiritual. Enquanto você achava que estava sozinho, que ninguém via, o próprio céu estava de olho, não só olhando, mas preparando um dossiê completo, incontestável, irrefutável. O silêncio de quem é justo nunca é vazio. Ele ecoa no invisível como gritos que só o divino consegue ouvir. Cada traição, cada palavra torcida, cada mentira contada nas suas costas estava sendo anotada com precisão cirúrgica. A balança da justiça espiritual não se move pelo barulho dos acusadores, mas pela verdade escondida no silêncio dos inocentes. Você nunca precisou se defender, nunca precisou provar nada, porque quem estava te julgando não era a plateia, não eram os fofoqueiros, não eram os traidores. Quem estava te julgando era o próprio Deus, e o julgamento dele é perfeito, implacável e irreversível. E agora, essa corte que parecia silenciosa começa a se movimentar. O juiz celestial levanta-se do trono e quando ele se move, o universo inteiro treme. Não há mais negociação, não há mais acordos nos bastidores, não há mais espaço para manipulação. O silêncio virou sentença. A sentença virou resposta. E a resposta é clara. Ninguém toca em quem ele escolheu e sai impune. Eles acharam que você estava em silêncio porque estava fraco, mas estavam enganados. Seu silêncio era uma estratégia divina. E agora, esse silêncio se transformou no som mais alto que eles já ouviram. O som da justiça chegando. O erro mais fatal que eles cometeram não foi simplesmente te ferir. Foi esquecer que, ao tocar em você, eles estavam tocando diretamente na decisão de Deus. Eles não entenderam que você não estava ali por acaso, não estava naquele caminho por vontade própria, não estava vivendo aquele propósito por capricho. Você foi escolhido, ungido, separado. E quando alguém se levanta contra quem foi escolhido, eles não estão declarando guerra contra uma pessoa comum. Eles estão desafiando o próprio Deus. E isso, meu amigo, tem consequências que vão muito além da compreensão humana. Eles acreditaram na ilusão de que poderiam te cancelar, te desmoralizar, te apagar da história, como se sua existência fosse um erro. Mas o que eles não perceberam é que toda vez que mancharam seu nome, não estavam apenas te atacando, estavam cuspindo na face do próprio Deus, questionando a escolha dele. O atrevimento foi tão grande que eles acreditaram que poderiam derrubar o que Deus levantou, que poderiam rasgar um decreto celestial com simples palavras humanas. Que arrogância insana!
Que cegueira espiritual absurda! Eles transformaram suas invejas, frustrações e vaidades em armas, sem entender que cada golpe que tentaram dar contra você ricocheteou direto no tribunal celestial. E agora, o preço desse desafio chegou. Deus não está mais observando de longe. Ele se levantou. E quando Deus se levanta, não é para conversar, não é para negociar, não é para ouvir desculpas, é para agir. E age de forma que ninguém pode impedir. Toda tentativa de destruição, toda palavra lançada como flecha, toda conspiração feita nas sombras agora retorna como sentença. Eles não tocaram só em você, eles tocaram no altar. E quem toca no altar sem permissão provoca fogo. E esse fogo está chegando. Eles se reuniram, planejaram, fizeram alianças sujas, costuraram mentiras, distorceram fatos, alimentaram fofocas como se fossem verdades absolutas. Tudo com um único objetivo: cancelar você. Apagar sua presença, rasgar sua influência, destruir sua reputação. Eles acreditaram com toda a força da própria arrogância que poderiam derrubar um projeto celestial usando apenas palavras torcidas e julgamentos humanos. Pensaram que se gritassem alto o bastante, se espalhassem mentiras rápido o suficiente, poderiam silenciar aquilo que o próprio Deus levantou. O mais bizarro é que eles não queriam apenas que você sofresse. Eles queriam que você sumisse. Que fosse apagado, esquecido, varrido da história como se nunca tivesse existido. E tudo isso por quê? Porque sua simples existência era uma afronta ao ego deles. Sua luz, sua integridade, sua resistência diante das tormentas revelava tudo o que eles tentavam esconder sobre si mesmos. Sua vida virou um espelho incômodo que refletia a hipocrisia, a falsidade, a podridão que eles lutavam tanto para disfarçar. E foi aí que a perseguição virou obsessão. Mas o que eles esqueceram é que o cancelamento humano não tem poder algum contra quem carrega um selo divino. Você não foi levantado por homens, então homens não podem te derrubar. Eles gastaram energia, tempo e até sua própria paz tentando te enterrar, sem saber que você é semente. E agora o broto está surgindo, está crescendo, está florescendo, e eles vão ter que assistir cada fruto que você vai gerar, cada porta que vai se abrir, cada honra que vai chegar. Porque quem tentou cancelar um escolhido de Deus, agora está cancelado no mundo espiritual. Por muito tempo, parecia que tudo estava em silêncio. Parecia que Deus estava quieto, olhando de longe, permitindo que eles zombassem, mentissem, te traíssem, te humilhassem. Eles até acreditaram que Deus estava de acordo com eles. Se Deus estivesse com ele, isso não estaria acontecendo. Eles diziam: que tolos. Mal sabiam que o silêncio de Deus não era aceitação, era estratégia. E como toda boa estratégia divina, ela vem acompanhada de algo que nenhum ser humano consegue impedir: o tempo perfeito. A ira divina não chega como um relâmpago aleatório. Ela é meticulosa, planejada, estruturada com precisão cirúrgica. Ela não chega antes nem depois. Ela chega no momento exato, no segundo em que o copo da paciência transborda. E, meu Deus, esse copo transbordou. Não existe mais espaço para misericórdia, porque ela foi oferecida inúmeras vezes e rejeitada. Agora quem ri por último não é você. Quem ri por último é o próprio céu. E essa risada não é de deboche, é de justiça. E se antes eles zombaram em público, se antes espalharam mentiras na frente de todos, se antes se alimentaram da sua dor como se fosse um banquete, agora eles vão ter que assistir em público o processo reverso. A mesma plateia que aplaudiu sua queda, agora será testemunha da queda deles. A mesma roda que girou contra você, agora está girando contra eles. Deus não se esconde mais, e quando Ele decide mostrar sua mão, não existe parede, porta ou disfarce que proteja ninguém. Eles acharam que mentira tinha prazo de validade eterno.
Acreditaram que poderiam reescrever sua história, criar narrativas falsas, distorcer sua essência e que isso nunca teria consequência. Jogaram seu nome na lama, manipularam opiniões, colocaram pessoas contra você. Eles se sentiam poderosos, no controle. Mas existe uma coisa que eles nunca consideraram. Mentiras podem até funcionar aqui na Terra, mas no trono celestial, mentira não entra. No céu, não tem fake news. E agora, o martelo vai cair. O tribunal celestial não trabalha com achismos, não aceita testemunhas falsas, não se move por emoções humanas. Ele se move pela verdade absoluta. E cada palavra que eles lançaram contra você, cada conspiração, cada olhar torto, cada sorriso falso, tudo isso foi registrado. A corte estava em silêncio, não porque estava indecisa, mas porque estava acumulando provas. E quando o arquivo celestial enche, meu amigo, não tem força humana que segure o que vem depois. O martelo desce, e quando desce, desce com força. O que eles plantaram agora estão colhendo, com juros e correção divina. E não é no privado, não é nos bastidores, não é escondido. É na frente de todos, para que cada um saiba que não se levanta falso testemunho contra quem Deus escolheu e sai impune. Para que fique registrado no mundo espiritual e no mundo físico que o que tentaram fazer contra você não ficou sem resposta. A justiça que parecia atrasada, agora chega como avalanche. E quem achava que estava acima de tudo, agora está de joelhos diante do trono que nunca dorme. O que eles nunca imaginaram é que a dor que te entregaram como presente envenenado estava, na verdade, se tornando a sentença deles. Cada lágrima que caiu em silêncio não se perdeu no vazio. Cada madrugada que você passou perguntando por quê, sem resposta, não ficou esquecida. No mundo espiritual, sua dor virou combustível. E não qualquer combustível. Virou fogo no altar da justiça divina. Eles achavam que estavam apenas te ferindo, te machucando, te diminuindo. Mas, na verdade, estavam acumulando provas contra si mesmos. A vida tem uma regra invisível, imutável e inquebrantável. Quem planta, colhe. E no campo espiritual, essa colheita não falha. Eles semearam humilhação, rejeição, traição, escárnio. Jogaram pedras, levantaram calúnias, criaram armadilhas, espalharam veneno em forma de palavras. Tudo isso na ilusão de que nunca seriam confrontados, de que poderiam viver impunes, como se Deus estivesse cego, como se o universo não tivesse olhos para ver. Mas estavam terrivelmente enganados. O silêncio que pareceu demora era, na verdade, o tempo exato para que a justiça amadurecesse. E agora, aquele mesmo peso que tentaram jogar sobre os seus ombros está esmagando eles. A dor que deveria te paralisar virou evidência. As lágrimas que deveriam te afogar se transformaram em chuva de restauração sobre você e em tempestade sobre eles. A condenação não é emocional, não é vingança humana, é um decreto do céu. Eles não estão lidando com ressentimento, estão lidando com justiça. E a balança, que parecia desequilibrada, agora volta ao centro com força, esmagando tudo que foi construído em cima da sua dor. Desde o início, nunca foi sobre verdade, nunca foi sobre diálogo, sobre entendimento, sobre justiça. Foi sobre destruição, foi sobre ver você no chão, sobre te ver quebrado, humilhado, cancelado, silenciado. Eles não queriam ouvir sua versão, não estavam interessados em fatos, muito menos na realidade. Eles queriam sangue, queriam sua queda. Sua dor era o espetáculo que eles aguardavam, aplaudindo nas arquibancadas do caos que eles mesmos construíram. E quanto mais você se mantinha em silêncio, mais eles se incomodavam, porque sua calma, sua paz, sua resistência, sua capacidade de não reagir, de não revidar, era a prova viva de que eles estavam errados, de que você não era aquilo que eles tentavam pintar. Sua integridade era uma afronta.
Sua luz expunha a escuridão deles, e isso fez com que eles passassem do limite. Eles não estavam mais te atacando por raiva, mas por desespero, porque sua existência era a denúncia viva do quão podres eles estavam por dentro. Mas o preço desse desespero chegou, e chegou pesado. Deus não assistiu de longe como espectador. Ele assistiu como juiz, e agora cada palavra venenosa, cada plano, cada risada às custas da sua dor, volta como sentença. E não tem como correr, não tem como negociar. Porque quem busca sangue sem motivo justo, quem se alimenta da dor alheia, acaba se afogando na própria maldade. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Eles olharam para o céu e acharam que o silêncio era indiferença. Acharam que o fato de nada ter acontecido imediatamente significava que estavam certos, que estavam livres, que Deus não se importava, que talvez ele nem estivesse ali. Que erro catastrófico! Porque o silêncio de Deus nunca é vazio, nunca é omissão, nunca é ausência. O silêncio de Deus é estratégia, é como o silêncio antes da tempestade. É o som que antecede o trovão que vai estremecer tudo. Enquanto eles falavam, conspiravam, tramavam, Deus observava, documentava, cada conversa nas sombras, cada mensagem maldosa, cada risada debochada, cada traição calculada, tudo arquivado no céu com a precisão de quem não perde nada. O céu inteiro estava em silêncio, não porque estava em dúvida, mas porque estava permitindo que eles mostrassem exatamente quem eram. Porque é assim que funciona a justiça divina. Ela não chega antes da máscara cair. Ela espera a máscara cair, espera eles irem até o limite da própria corrupção, para que não reste dúvida nenhuma quando a sentença for aplicada. E agora não tem mais silêncio. Agora é barulho. Barulho de portas se fechando, de alianças desmoronando, de reputações se desfazendo, de tudo aquilo que parecia sólido se quebrando como vidro. O mesmo Deus que ficou em silêncio enquanto eles te feriam, agora faz questão de que todos ouçam o som do juízo chegando. E esse som é inconfundível. Eles acreditaram que estavam te testando, que estavam te colocando à prova. Observavam cada reação sua, esperando o momento em que você explodiria, que você perderia a compostura, que você faria algo que justificasse todo o veneno que espalharam. Eles achavam que o jogo era te quebrar, que o palco era seu, que você era o réu, e eles, os juízes. Que ilusão mais grotesca! Porque, na verdade, eles nunca perceberam que não era você quem estava sendo testado. Eram eles. O céu assistia tudo, não para ver se você sobreviveria, porque Deus já sabia que você suportaria. Quem estava sendo observado eram eles. O teste não era seu caráter, era o deles. O que o céu queria ver era até onde eles seriam capazes de ir na maldade, na mentira, na manipulação. E, infelizmente para eles, foram longe demais. Eles mostraram não só quem eram por fora, mas o quão podres estavam por dentro. E agora todo esse comportamento virou prova. Prova contra eles mesmos. O jogo virou. E virou de uma forma tão brutal, tão definitiva, que eles nem entenderam de onde veio o golpe. Porque enquanto eles olhavam para você como se fossem espectadores do seu colapso, não perceberam que estavam numa arena, sendo julgados, sendo expostos, sendo analisados pelo céu inteiro. E agora a sentença chega. E chega sem apelação, sem defesa, sem negociação. Eles te colocaram no centro de uma cruz invisível. Apontaram dedos, julgaram, condenaram, espalharam mentiras como pregos, espetando sua alma, tentando te imobilizar, te silenciar, te destruir. Agiram como se fossem donos da sua história, como se pudessem decidir onde ela começa e onde ela termina, como se tivessem o direito de colocar um ponto final no que Deus ainda estava escrevendo. A arrogância deles chegou a níveis tão absurdos que na cabeça deles você já estava cancelado, esquecido, morto socialmente. Mas há uma verdade que eles nunca consideraram,
Quem escreve sua história não está na terra. Quem segura essa caneta é Deus. E Deus não pede opinião de ninguém para decidir quem ele levanta, quem ele honra, quem ele exalta. Eles podem ter tentado te crucificar. Podem ter batido o martelo da condenação no tribunal da fofoca, da inveja, da maldade. Mas esqueceram que o tribunal que realmente importa não funciona aqui. Funciona no céu. E nesse tribunal você não é réu. Você é protegido. E agora quem fica pendurado na cruz não é você. São eles, crucificados pela própria língua, pelas próprias mãos, pelos próprios atos. E tudo aquilo que eles fizeram para te enterrar, agora se transforma no palco onde Deus vai te levantar. Porque a última palavra nunca foi deles. Nunca será. A última palavra é de quem escreve. E quem escreve, meu amigo, já decidiu. Sua história está longe, muito longe de acabar. Eles não apenas te feriram, eles lucraram com a sua dor. Fizeram da sua angústia um espetáculo, da sua luta um entretenimento e das suas quedas, ou melhor, das quedas que eles forjaram contra você, um trampolim para os próprios ganhos. Cada mentira contada, cada fofoca compartilhada, cada acusação distorcida foi transformada em moeda social. Ganharam aplausos, conquistaram aliados, se fizeram de vítimas, de heróis, de santos, tudo às custas do seu nome. E o pior? Fizeram isso acreditando que jamais seriam cobrados, que poderiam construir impérios de mentira sem que o alicerce rachasse. Mas o que eles não perceberam é que tudo o que é construído em cima da injustiça, da manipulação e da maldade tem prazo de validade espiritual. E esse prazo venceu. O chão está começando a rachar. As paredes que pareciam sólidas estão se desfazendo. O palco onde eles se apresentavam como moralistas agora virou cadafalso. As máscaras estão caindo, uma a uma. E tudo aquilo que parecia poder, influência e respeito está desmoronando de dentro para fora. Porque nada que se ergue sobre a dor alheia permanece de pé quando Deus decide que o tempo acabou. E agora eles estão assistindo, impotentes, tudo aquilo que construíram desmoronar diante dos próprios olhos. E não é uma queda silenciosa. É pública, é notória, é visível. As mesmas pessoas que aplaudiram as mentiras agora estão perplexas, porque a verdade, quando explode, não vem como brisa, vem como furacão. E o furacão já chegou. Durante muito tempo, eles alimentaram a ilusão de que estavam vencendo. Acharam que o silêncio de Deus significava indiferença, que ele estava distante, alheio, ocupado demais para se importar. Que erro grotesco! Deus nunca foi neutro nessa história. Ele nunca ficou do lado de quem mente, de quem fere, de quem trai, de quem conspira. O que eles confundiram foi a paciência divina com aprovação. Mas paciência não é permissão. Paciência é só Deus dando espaço para o arrependimento. E quando esse espaço é desperdiçado, o que vem depois não é mais silêncio, é resposta. O tempo da espera acabou. E agora, o que está em movimento não é apenas justiça, é ajuste, é alinhamento. É o céu reorganizando tudo aquilo que parecia distorcido, invertido, quebrado. E não tem como interromper, não tem como negociar. Porque quando Deus decide que o relógio da justiça tocou, não existe força humana, espiritual ou institucional capaz de atrasar o que foi decretado no céu. O que antes parecia um jogo manipulado, agora se revela como uma armadilha. Mas não para você, para eles. E enquanto eles se perguntam onde foi que tudo deu errado, a resposta é simples. Deu errado quando eles acreditaram que poderiam desafiar o próprio Deus, que poderiam pisar na escolha dele, zombar da decisão dele, menosprezar quem ele levantou. Deu errado quando eles esqueceram que Deus não dorme, e agora estão descobrindo isso da forma mais dura possível. Tudo o que eles fizeram não foi só para te machucar no presente.
foi para tentar impedir seu futuro. Eles perceberam que você carregava uma promessa, que existia algo em você que ameaçava tudo aquilo que eles tentavam sustentar com mentira. E, movidos pelo medo do que você se tornaria, fizeram de tudo para te apagar antes que seu propósito florescesse. Tentaram minar sua credibilidade, te isolar, te enfraquecer, cortar suas raízes antes que você se tornasse uma árvore frondosa, cheia de frutos, visível demais para ser ignorada. Mas o que eles não entenderam, e que agora estão sendo forçados a entender, é que o futuro de quem carrega um selo celestial não pode ser interrompido por mãos humanas. Pelo contrário, toda tentativa de assassinato espiritual, toda conspiração, toda traição, todo golpe, na verdade, só acelerou o processo. Porque Deus pegou cada pedra que te lançaram e está construindo uma escada. Cada lágrima virou cimento. Cada decepção virou tijolo. E agora, eles estão sendo obrigados a assistir você subir exatamente na direção do futuro que eles mais temiam. E as consequências estão batendo na porta. Consequências que não são fruto do acaso nem de vingança pessoal. São resultado direto da própria semeadura. Eles tentaram te parar, te derrubar, te arrancar do caminho. E agora descobrem que, no fim das contas, quem saiu do caminho foram eles. Porque não existe força que consiga impedir aquilo que Deus desenhou para acontecer. Eles confundiram seu silêncio com fraqueza. Acharam que você estava quieto porque não tinha como reagir, porque estava sem forças, sem argumentos, sem saída. Eles se alimentaram dessa ilusão, zombaram da sua quietude, espalharam a ideia de que sua ausência era derrota, que sua falta de resposta era culpa. E enquanto isso, você seguia em silêncio. Mas o que eles nunca entenderam é que esse silêncio não era vazio. Era tático, era espiritual, era legal. Enquanto eles falavam, você construía um dossiê invisível, mas poderoso. No tribunal da terra, quem cala, consente. Mas no tribunal do céu, quem cala, entrega o caso nas mãos do juiz supremo. E Deus recebeu. Cada lágrima que caiu sem testemunha virou uma linha nesse processo. Cada injustiça não rebatida, cada mentira ignorada, cada provocação não respondida. Tudo isso se transformou em prova, em argumento, em peso. Enquanto eles falavam para plateias humanas, Deus estava construindo uma sentença que nenhuma corte terrena pode anular. E agora a resposta chega. Não como grito, não como discurso. Chega como decreto, como martelo batendo, como sentença selada. Seu silêncio não foi perda. Foi a maior arma que você poderia ter. E enquanto eles gastaram energia te atacando, você gastou energia se protegendo, de forma divina. E agora, quem esperava te ver destruído, vai ter que assistir sua elevação acontecer, sem poder fazer absolutamente nada, além de observar. Eles tentaram te apagar, literalmente. Riscaram seu nome de conversas, te excluíram de ciclos, te desconvidaram de mesas onde antes você era fundamental. Fizeram de tudo para fazer parecer que você nunca existiu, que nunca foi relevante, que nunca teve importância. E por um tempo, parecia que estavam conseguindo. As portas se fecharam, as vozes se calaram, as alianças sumiram. Você olhou em volta e parecia que tudo tinha acabado. Mas o que eles não sabiam é que enquanto eles apagavam sua história na terra, Deus começava a reescrever no céu. E quando Deus escreve, ele não usa tinta comum. Ele escreve com ouro. E o que antes parecia fim, agora vira começo. O que parecia derrota vira cenário de vitória. O nome que eles tentaram esconder agora está sendo anunciado. E não apenas restaurado, mas elevado. Porque Deus não apenas devolve. Deus multiplica. Ele não só restaura, ele honra. E a mesma boca que te rejeitou, agora vai ser obrigada a reconhecer que você estava certo o tempo todo. Que você nunca foi o problema. Que, na verdade, você sempre foi a solução.
Agora sua história se torna referência. E quem antes tentou te apagar, vai ser obrigado a assistir você se tornar luz. Luz que não se apaga, luz que não se esconde, luz que não precisa mais da permissão de ninguém para brilhar. Porque quem te levantou foi Deus. E quando é Deus quem escreve, ninguém tem o poder de editar. O tempo da espera acabou. O tribunal celestial não está mais em silêncio. O martelo desceu. O veredito foi dado. E esse veredito não vem disfarçado, não vem nas entrelinhas, não vem escondido. Ele vem claro, explícito, público. Deus não está apenas te defendendo. Está te expondo sim, mas expondo sua vitória, expondo sua restauração, expondo sua elevação. E, ao mesmo tempo, está expondo cada mentira, cada traidor, cada manipulador, cada falso que conspirou contra você. O que antes era escondido, agora é visível. O que antes era dúvida, agora é certeza. E ninguém mais pode fingir que não sabe. A balança da justiça não está mais inclinada. Ela foi zerada. E agora, quem tentou te diminuir, quem tentou te humilhar, quem tentou te apagar, está sendo confrontado com a realidade de que não se mexe com quem Deus escolheu sem pagar o preço. E esse preço, agora, está sendo cobrado. Não no privado, não no secreto, mas no palco que eles mesmos montaram, achando que era para sua vergonha. O céu virou palco, a terra virou plateia. E agora a cena final é sua, mas não como réu, não como derrotado, não como cancelado. A cena final é sua como protagonista de uma história que eles tentaram destruir e que Deus decidiu transformar no maior testemunho de justiça, redenção e reversão que eles já viram e que vão ser obrigados a assistir até o fim.